Por eras, os sabres de luz foram conhecidos como armas Jedi, fazendo parte de sua doutrina e estilo de vida, e com o tempo, a arma se tornou suas vidas. As espadas a laser revelavam diversas cores diferentes dependendo do cristal posto nelas ou a personalidade do Jedi em questão. O mesmo acontece com os usuários do lado sombrio. Para eles, normalmente seus sabres se revelam de cor vermelha, enquanto os Jedi geralmente se revezam entre as cores verde e azul. Mas em cada ponto da história houve aquele sabre de luz diferente, bem como a cor da lâmina. O universo Legends, principalmente, nunca deixa escapar um Jedi com um sabre de luz de lâmina inusitada, e veremos hoje 10 sabres de luz de Jedi com lâminas de cores incomuns. Os universos Legends e Canon possuem duas diferenças claras no que se refere ao resultado das cores dos sabres de luz. No Canon atual, por exemplo, o alinhamento espiritual do Jedi em conexão com seu cristal Kyber resulta em uma determinada cor. Dentre elas, jamais resultaria na cor vermelha, por exemplo. Já outras cores, como o amarelo, o roxo ou laranja, por exemplo, são entregues por cristais da mesma cor. No Legends, esse resultado se dá de forma diferente. Cada cor de lâmina é resultado da cor de seu respectivo cristal. Exemplo: cristal azul, lâmina azul, cristal verde, lâmina verde e etc. Mas há exceções como a lâmina vermelha, cujo cristal Kyber natural não existe. Para se ter um sabre de luz vermelho no Legends, é necessário criar um cristal sintético através da força, conhecido como cristais ralos, o que significa que os Jedi também podem ter sabres de luz vermelhos. E um deles foi a Mestra Jedi Adi Gallia. Mestra Gallia foi uma Tolofiana, membro do Conselho, excepcionalmente habilidosa e uma peça-chave na Guerra do Hiperespaço, além de servir como principal negociadora para consertar os laços entre as facções em guerra em Malastari. Ela também foi considerada uma grande fonte de informação para o Senado até pouco antes das Guerras Clônicas. Apesar de ser conhecida por sua habilidade em combate, Mestra Gallia não foi capaz de conter toda a força de Savage Opress. Mestra Gallia continha seu sabre de luz de lâmina vermelha, que serviu como seu primeiro sabre e a acompanhou por diversos anos, incluindo nos ensinamentos de sua padawan, Siri Tashi. Esse sabre foi destruído numa missão em que aconteceu muitos anos antes do bloqueio de Naboo. Por volta de 75 anos antes da Batalha de Yavin, Mestra Gallia construiu seu novo sabre de luz, que na época contava com a cor verde. 5 anos depois, ela trocou o cristal, deixando a lâmina de cor carmesim. Não se sabe até quando essa lâmina permaneceu com ela, mas quando aconteceu a Batalha de Geonosis, a cor havia sido alterada outra vez, mas dessa vez era azul celeste, e ficou com ela até a sua morte. Ahsoka Tano foi uma padawan que atuou durante as Guerras Clônicas, aprendiz de Anakin Skywalker. Como uma comandante do Exército da República, Ahsoka esteve bastante ativa ao lado da Legião 501. Antes do fim da guerra, ela foi acusada de um atentado ao hangar do Templo Jedi, sendo condenada e expulsa da Ordem. Ao ter sua inocência provada, ela rejeitou ser reintegrada ao Jedi. Quando o Império assumiu o controle da galáxia, Ahsoka fugiu e adotou o nome de Ashla como disfarce, mais tarde fazendo parte do movimento rebelde do senador Bail Organa. Durante um reencontro com seu antigo mestre, ela foi dada como morta, quando na verdade estava reavaliando, e após o desaparecimento de Ezra Bridger, se uniu a Sabine Wren para encontrá-lo. Ahsoka construiu seu primeiro sabre de luz após o teste da coleta, que resultou na cor verde da lâmina, que utilizou como o principal sabre até ser expulsa da Ordem. No meio da guerra, decidiu treinar a forma de combate Jarkai, adotando outro sabre de luz de modelo e lâmina curta, conhecido como Shotto Saber. Esse novo sabre se revelou de uma cor diferente, verde amarelado, um verde-limão, por assim dizendo, bastante confundido com o amarelo. Apesar de parecer, não era comum ver um sabre dessa cor na Ordem Jedi. Essas cores permaneceram com ela até a sua expulsão. Pouco antes de partir para o cerco a Mandalore, seu ex-mestre revelou ter cuidado dos sabres para ela, realinhando os cristais e os deixando de cor azul. A jornada de Ahsoka não terminou ali. Um ano após o fim da guerra,
ela se encontrou com o sexto irmão Inquisidor, cujos cristais em seu sabre chamavam por ela. Ao consegui-los, ela construiu novos sabres de luz e purificou os cristais, que antes vermelhos se tornaram brancos, refletindo na cor da lâmina. Apesar de não ser mais uma Jedi, Ahsoka ainda seguia esses caminhos, e, no canon atual, ela é a única a conter sabres de luz de cor branca. Outra mestra Jedi membro do Conselho com um sabre de luz quase de lâmina vermelha foi a mestra Jedi Depa Billaba, considerada uma das Jedi mais iluminadas de seu tempo. Membro do Conselho desde antes do bloqueio de Naboo, Depa se arriscou a aprender a forma de combate Vaapad, o que resultou numa queda para a escuridão. Mesmo recuperada, essa queda refletiu em sua última missão no planeta Haurukal durante as Guerras Clônicas. Ela foi enviada para ajudar na revolta contra a CSI. Lá, ela se deu novamente ao lado sombrio e acabou enlouquecendo no processo. Seu ex-mestre Mace Windu foi em sua busca, resultando no duelo entre os dois, e Depa acabou em um estado de coma até o fim da guerra. Após a Ordem 66, o seu destino permanece desconhecido. Por toda a sua vida, Depa Billaba contou com apenas um sabre de luz de cor escarlate, um tom de vermelho com muita energia. Após ter entrado em coma, seu sabre de luz foi posto na coleção do Templo Jedi. No canon atual, Caleb Dume, que mais tarde se apresenta como Kanan Jarrus, foi aprendiz de Mestra Billaba. Durante o reino do Império, Kanan é consagrado Cavaleiro Jedi por guardas do templo num templo Jedi em Lothal. Mas antes, ele duela contra esses guardas, e em um momento, pegando um sabre de luz no estante da sala de treinamento, e esse sabre se revela de cor vermelha. Apesar de não haver nenhuma confirmação, esse sabre de luz seria uma referência clara ao sabre de sua mestra no universo Legends. Mestre Jedi Ki-Adi-Mundi, mestre Cereano da Ordem Jedi que desempenhou um grande papel no Conselho e durante as Guerras Clônicas. Quando nomeado cavaleiro, ele voltou para o seu mundo natal, Cerea, para libertar sua aldeia de uma gangue de invasores. E, devido à baixa natalidade de sua espécie, recebeu a autorização do Conselho Jedi para se casar. Formando a família polígama, contou com 5 esposas e teve 7 filhos, mas preferiu evitar ligações emocionais e permanecer fiel ao Código Jedi. Durante as Guerras Clônicas, Mestre Mundi esteve bastante ativo em batalha, e ao invés de conter o seu próprio batalhão, liderou vários ao longo da guerra. No fim, ele liderava os fuzileiros navais galácticos durante a Batalha de Maigueto, quando foi morto pelos próprios soldados após a Ordem 66 ser emitida. Durante o bloqueio de Naboo, Mestre Mundi possuía um sabre de luz de lâmina roxa, diferente do sabre de Mace Windu, que era ametista, algo extremamente raro na Ordem naquela época. Não se tem conhecimento se foi o primeiro sabre do Mestre Jedi, mas ele passou muitos anos com essa lâmina roxa, até que ela foi alterada para azul ainda antes da Batalha de Geonosis. Mara Jade, mais tarde Mara Jade Skywalker, foi mão direita do Imperador Palpatine, contrabandista e mestra Jedi. Treinada como uma serva assassina de Palpatine, acabou se tornando uma usuária da força de alto nível. Cumprindo suas ordens, ela assassinou rebeldes e imperiais corruptos a sangue frio. Após a morte do Imperador, sua última ordem foi assassinar Luke Skywalker, por quem ela se apaixonou e se casou mais tarde. Se tornando uma mestra Jedi por seus próprios méritos, fez de sua sobrinha Jaina Solo aprendiz. Anos mais tarde, descobriu que o seu também sobrinho Jacen Solo havia se tornado um Lord Sith, e ao enfrentá-lo por ser uma possível ameaça, Mara Jade foi assassinada por ele. Seu primeiro sabre de luz foi construído por ela mesma, que recebeu um cristal Kyber raro do próprio Imperador, que resultou na cor magenta. Ela o utilizou durante a Guerra Civil até anos após a Batalha de Endor, e quando se uniu à nova Ordem Jedi. Lá, ela construiu outro sabre como parte de seu treinamento, que resultou na cor roxa, o que ela levou para o resto de sua vida. Mestra Yaddle, da mesma espécie do Mestre Yoda desconhecida, foi outra membro do Conselho que viveu por mais de 400 anos na Ordem. Durante seu tempo no Conselho, ela o representou em diversas missões, assim como treinou dezenas de padawans seguindo os passos do Mestre Yoda.
mas deixou de aceitar novos aprendizes ao completar 500 anos de idade. Sua última missão pelo Conselho aconteceu 4 anos antes das Guerras Clônicas, ao lado de Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker. Eles foram enviados para Malwan tentar restaurar a paz no planeta sem lei. Mestre Yaddle se sacrificou para salvar a vida do povo, utilizando a força para absorver a energia de uma arma química mortal. Quando ela foi promovida a Mestra Jedi, Mestre Yaddle havia acabado de escapar de uma prisão no planeta Koba. Foi então que ela construiu um novo sabre de luz. Esse sabre resultou na cor laranja da lâmina e permaneceu com ele até a sua morte. Antes disso, não há informações sobre o seu sabre anterior, mas no canon atual, apresenta a Mestra Jedi com um sabre de luz verde. Mestre Jedi Plo Koon. Keldor, nativo do planeta Dorin, um consolidado membro do Conselho, serviu como um comunicador pessoal entre a Força de Ataque Jedi e o resto da República durante a Guerra do Hiperespaço. Dentro da Ordem, Mestre Plo era mais conhecido por ser um exímio piloto de caça, sendo inclusive um grande instrutor. Durante as Guerras Clônicas, quando um grande general Jedi, Mestre Plo foi líder do batalhão de ataque que realizava principalmente operações de resgate. No fim da guerra, ele estava em Cato Neimoidia e foi surpreendido pelo Comando 66, onde seus próprios soldados começaram a disparar em seu caça. Até onde se sabe, Mestre Plo conteve apenas um sabre de luz em toda a sua vida, e esse sabre inicialmente se mostrou de cor laranja, onde permaneceu até antes da Guerra do Hiperespaço, onde ele apresentou o sabre com a lâmina amarela. Essa cor amarela permaneceu até um ponto depois do bloqueio de Naboo, onde ele alterou a cor para azul, que ficou até a sua morte. Hoje, não se sabe se o Mestre Plo contou com um sabre de luz amarelo ou laranja no canon atual, mas em algumas mídias, como o extinto jogo Clone Wars Adventures, o apresentou com um sabre de luz de cor laranja. Mestre Jedi Odd Benar. Foi o Mestre Jedi da espécie Net, que viveu há 5.000 anos até 10 anos depois da Batalha de Yavin. Foi um dos Jedi mais respeitado e reverenciado em sua época, se especializando na história dos Jedi Sith e preferindo evitar o combate sempre que possível. Toda sua sabedoria foi gravada no Holocron, que foi transmitido através de gerações durante séculos. Durante o evento do aglomerado Kron, uma supernova criada pelos Sith para destruir o sistema Ossos, Mestre Benar tentou levar consigo uma coleção de sabres de luz, mas foi impedido por Exar Kun. Ele sabia que não conseguiria derrotar o Lord Sith, então se transformou em uma árvore gigante e resistente, impedindo que Exar Kun pegasse as armas. Mestre Benar foi um dos sobreviventes, permanecendo em um sono milenar. Ele foi despertado 10 anos depois da Batalha de Yavin e se encontrou com Luke Skywalker. Mestre Benar se sacrificou para salvar a vida de alguns Jedi e nativos do planeta Kam Solusar, contra o usuário do lado sombrio Cedric Kiel. Diferente dos Jedi comuns, Mestre Benar não levava consigo um sabre de luz pessoal, mas continha uma coleção com diversos sabres e diversas cores que ele mesmo construía. Dentre eles, alguns com cores raríssimas, como é o caso do seu cristal solar sagrado. O sabre de luz que conteve esse cristal pareceu ter resultado na cor dourada da lâmina. Esse cristal só poderia ser utilizado por um Jedi de coração puro, por ter um enorme poder do lado da luz e era impossível de ser corrompido pela escuridão. Esse sabre ele construiu e forjou o cristal para dar de presente à sua aprendiz, Shaila Nur. Outro cristal raro que pertenceu ao mestre Ord Benar foi chamado de o Sacrifício de Benar. Ele nunca havia sido acionado em nenhum sabre de luz, mas o mestre Jedi criou para os Jedi que viriam depois dele. Uma vez que um Jedi o adicione em seu sabre de luz, ele revelará a cor marrom. Logo depois, jamais seria utilizado por mais ninguém. Rey. Mais tarde, Rey Skywalker. Uma Jedi que lutou ao lado da Resistência contra a Primeira Ordem mais de 30 anos depois da Batalha de Yavin. Rey era uma boa menina catadora que vivia em Jakku, e num simples ato de ajudar um droide, acabou a levando até os caminhos da Força. Treinada por Luke Skywalker e Leia Organa, ela esteve determinada a lutar contra o lado sombrio e trazer Kylo Ren, Ben Solo, de volta à luz.
Em sua mais desafiadora batalha, Rey teve que enfrentar o seu avô e derrotá-lo, o que acabou por tirar sua vida. Mas durante uma transferência de vida entre Ben Solo e ela, Rey voltou à vida e esteve determinada a honrar o legado Skywalker e reerguer a Ordem Jedi. O primeiro sabre de luz que ela utilizou foi o antigo de Anakin Skywalker, que depois pertenceu a Luke, e a todo momento ela sabia que não poderia chamá-lo de seu. Foi então que, após o fim da guerra, ela finalmente construiu o próprio sabre. A arma, feita com partes de seu bastão, emitia a cor amarela na lâmina, a única naquela era. A cor amarela representa a Jedi Sentinela, apesar de ainda não estar confirmado no canon atual. Mas após aquilo, Rey seguiu os mesmos passos de Luke. Vagou pela galáxia em busca de mais conhecimento Jedi para que pudesse abrir a próxima academia. Tá sentindo? Me dói pra caramba. Darth Revan, Cavaleiro Jedi e depois Lord Sith. Vivido por volta de 3.000 anos antes da Batalha de Yavin, ele assumiu o nome de Revan quando Cavaleiro Jedi durante as Guerras Mandalorianas. Após derrotar o líder mandaloriano na época, ele e o seu amigo próximo Malak descobriram sobre a influência Sith, que os levaram para as regiões desconhecidas. Lá, eles se tornaram Lord Sith, criaram seu próprio império e lutaram contra a República. Revan foi capturado pelos Jedi que apagaram sua mente e o trouxeram de volta à luz. Em um duelo, ele foi capaz de derrotar o seu ex-aprendiz e amigo, recebendo o título de Cavaleiro Prodígio. Revan sempre foi conhecido por seu sabre de luz. Construído quando ainda Padawan, ele era originalmente de cor azul e permaneceu por anos. Quando se tornou um Lord Sith, decidiu construir outro sabre de luz de cor vermelha que ele utilizou, enquanto manteve o seu original azul guardado. Só alterou essa lâmina após vencer Malak, dessa vez deixando-o de cor verde, isso até depois de capturar o Imperador Sith. Após isso, ele foi capturado por membros do Conselho Negro de Darth Nihilus. Quando libertado por Mithra Surik, Revan finalmente alterou a cor do seu sabre para o tão conhecido violeta. Assim como apenas Mace Windu teve uma lâmina ametista e apenas Mara Jade teve uma lâmina de cor magenta, Revan foi o único a ter um sabre de luz com a lâmina de cor violeta. Tarre Vizsla, o primeiro Mandaloriano Jedi na história da Ordem. Não se sabe muito sobre ele, mas em algum ponto ele forjou um sabre de luz único que chamou de Sabre Negro. Mais tarde, ele fundou a Casa Vizsla, se tornando um Mandalor, líder de seu povo. Com sua morte, seu sabre de luz foi adicionado à coleção do Templo Jedi, bem como uma estátua gigante em sua homenagem em seu mundo natal. Junto com sua curta história, sabe-se que Tarre Vizsla empunhou apenas um sabre de luz em sua vida, com um cristal raríssimo, que resultou em uma lâmina de cor preta, com um efeito e luz branca, algo jamais acontecido antes ou depois. Mas, durante a divulgação da Era Alta República, é possível ver uma lâmina semelhante. No entanto, até o momento, não passa de um marketing. Mestre Jedi Tera Sinub, um Cosiano que viveu por mais de 200 anos na Ordem Jedi. Durante a Alta República, ficou encarregado do posto avançado no planeta Derra. Décadas depois, pouco antes do bloqueio de Naboo, ele ficou encarregado do clã de Padawans Halkbat Jedi no Templo, além de ter sido integrado ao Conselho Jedi. Mestre Sinub se tornou um grande investigador Jedi, se especializando no submundo do crime em Coruscant. Graças à sua conexão com a Força, resolvia crimes mais rápido que os detetives locais. Mestre Tera Sinub ficou bastante conhecido por seu sabre de luz, que vivia escondido em sua bengala, o modelo chamado Kane. Além dele, a lâmina também chamava bastante atenção. Inicialmente, quando acionado pela primeira vez, acreditava-se que a cor da lâmina era cinza, mais tarde, branco. Mas apesar de realmente parecer branco, a cor da lâmina do sabre do Mestre Sinub foi oficialmente dita como um azul bem claro. Pra quem anda devagar, parece que está sempre na minha frente. A vantagem de se andar devagar é que se pode ver claramente o que está na frente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de inscrever-se, deixar aquele like e, é claro, nos seguir aí nas redes sociais.
Então, até a próxima e que a força esteja com você.